você está certo, porque eu errei no ano de 1998, porque não errei os 30 anos anteriores. E não vou errar nunca mais. Você acha que eu sou sequestrado dos meus erros? Arrependimento significa isso, mudança de mente. No meu caso, não era nem mudar a mente, porque eu fiz foi violar a consciência que eu tinha. Então, assumi-la é parte da minha saúde. E em terceiro lugar, eu vou repetir o que eu disse aqui quantas vezes sejam necessárias até que o cenário mude. Enquanto o cenário justificar o que eu estou falando, eu falarei, porque nós nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A minha pergunta a você é a seguinte: ouça, veja, passe o replay do que eu falei e me diga, se você puder, aonde foi que eu disse alguma coisa que não seja verdade. Agora, uma pergunta, Caio. Deus deixa de ser Deus por causa disso? As pessoas pensam que Deus está condicionado ao portador da mensagem. Se fosse assim, Deus não tinha feito nada no mundo. A começar de qualquer um, porque todos pecaram e todos igualmente. E igualmente, tanto no grego como no português, como em qualquer outra língua, significa a mesma coisa. Igualmente, carecem da glória de Deus. Mas o equívoco é tão grande, o auto-engano é tão grande, as pessoas se esquecem tanto de que Deus é Deus e a palavra dele é que é verdade que liberta, porque do contrário, se o mensageiro é que fosse a verdade que liberta, estaríamos todos em escravidão, porque eu não conheço nenhum completamente liberto como ser humano para pregar a palavra que liberta. Porque a palavra que liberta ao outro, ao que ouve, é a palavra que está também libertando o mensageiro. Não existe nenhum mensageiro absolutamente liberto. Existe o mensageiro que em Cristo está liberto para poder, na graça de Deus, ir sendo liberto todos os dias. Amém. Já que falamos de libertação, vamos entrar no ponto que eu queria falar, que era a depressão. Depressão parece que é uma enfermidade, uma doença, um mal da moda. Ele mexe, fulano está com depressão. Misturam depressão com estresse, com dificuldades financeiras ou sentimentais. O que você diz disso? Olha, eu acho que depressão sempre existiu. Acho que depressão ela já recebeu nomes diferentes no curso da história humana, como eu também acho que há vários níveis de depressão. Há desde aquelas depressões que têm a sua origem na base química do organismo. Se o indivíduo equilibrar a química orgânica dele, a depressão desaparece. Então o tratamento nesse caso é um tratamento médico, de pesquisa, de avaliação, de reposição orgânica da pessoa para ela se levantar. Existem aquelas depressões que são fruto de trauma, de você de repente ter que lidar com uma coisa que é muito maior do que a sua alma conseguia suportar naquela época. Existem aquelas depressões que são progressivas, que são fruto de desconstruções psicológicas, especialmente relacionadas às figuras parentais, pai, mãe, família. Lares extremamente melancólicos tendem a gerar filhos depressivos. Quem lida com a situação de uma pessoa, membro da família, dependente químico, ou que sofra de algum tipo de distúrbio mental, ou quem tem que lidar com a situação de um divórcio súbito, ou alguém que experimenta a realidade da falência, ou uma pessoa que de repente vê o seu nome completamente enxovalhado e nem sempre correspondendo àquilo que ela sabe que diz respeito a ela mesma, pode experimentar isso. Ou existem também aquelas depressões que são fruto, sobretudo, de grandes desilusões afetivas. Tem gente que não consegue se levantar delas. Eu acho que a variável é enorme. Vai desde coisas que dizem respeito à condição orgânica, química, passa pela falta de significado da vida, porque a nossa vida é uma vida muito idiota mesmo, né? Você vê uma pessoa que pega um ônibus, fica 3 horas acachapado, esmagado dentro daquele veículo, respirando o pior ar do mundo.
chega para trabalhar, trabalha mais 8 horas, às vezes em condições difíceis, insalubres e com hipersecutórias e uma ralação terrível. Volta para casa já tarde da noite, não encontra mulher, não encontra filho, só ouve má notícia, coração vai se angustiando, já tem que acordar de madrugada para iniciar aquela rotina. Depois de um tempo o indivíduo começa a beber e a gente diz que ele é safado. Ele começa a se prostituir e a gente diz que ele é promíscuo. Ele começa a perder o ânimo pelo trabalho e a gente diz que ele é preguiçoso. Aí ele não quer mais levantar para trabalhar, aí a gente diz que ele é um absoluto irresponsável. E às vezes o que está na base disso tudo é uma outra coisa. A gente coloca logo aquelas marcas e os estigmas de natureza moral para botar um clichê no indivíduo, mas às vezes ele é só uma pessoa que simplesmente perdeu o ânimo, perdeu a vontade, bebe para esquecer, entra numa vida promíscua, na ilusão de que aquilo ali vai gerar nele algum tipo de euforia para viver, logo descobre que não gera nada, vai perdendo o elan pela existência, as vinculações de motivação e perde em si o ânimo para existir, mergulha numa profunda depressão. Até aquelas outras coisas que são, como eu disse antes, traumáticas, circunstanciais, que podem também vir desde construções familiares a perdas gigantescas na vida, o que gera, sem dúvida, sentimentos de profunda depressão. Então, diante de tudo que você falou, do quadro que você pintou, eu estou imaginando você vivenciando tudo que você vivenciou nestes últimos 2, 3 anos. Não, 4 anos. 4 anos. É. Você teve depressão? Eu tive, não tive só agora, não. Eu sou uma pessoa, tive uma juventude muito feliz, uma infância muito feliz, mágica, eu diria. Para os padrões das crianças atuais, eu vivi um filme de aventura no Amazonas. E sempre fui muito intenso, uma pessoa que minha maior dificuldade era me abater, às vezes até pedir a Deus para eu ficar assim meio abatidinho, para ficar mais normal, né? Porque depois de um tempo você corre até o risco de ficar achando todo mundo frouxo em volta, porque eu ia passando por cima de tudo, sem perder a sensibilidade, porque diametralmente oposta a essa resistência para enfrentar dificuldades, eu sempre fui muito sensível, sempre minha alma esteve viva, sempre fui solidário para com as pessoas, sempre percebi a dor dos outros, sempre me envolvi com a dor dos outros, mas nunca fiz isso arrancando pedaços de mim. Não havia uma fragilidade daquele tipo que faz o seguinte: não posso sentir muito a dor dos outros, senão eu implodo. Eu nunca me senti assim. Mas vivi momentos de depressão anteriormente a isso. A primeira foi em 1975, quando eu estava convertido há 2 anos e meio, lendo teologia, filosofia e tudo que podia naquele período, e tive 2 hepatites seguidas, fiquei um tempão na cama, quase 1 ano inativo, e com aquela montanha de livros lendo ali, com algumas outras coisas no meu coração que eu achava que tinham tomado algumas decisões precipitadas, interiormente, alguns compromissos que eu tinha feito, e eu mergulhei numa depressão que eu não sabia o que era. E eu retratei a depressão com jejum, em 1975. Depois eu tive 15 dias de uma depressão horrorosa, quando eu achei que violei a minha consciência, em 1991, aceitando me tornar presidente da Associação Evangélica Brasileira, que eu achava que era uma coisa boa para o país, mas que era uma tragédia pessoal para mim assumir aquele papel, porque Deus me levantou para pregar o Evangelho e só o Evangelho, para anunciar as boas novas como eu tinha feito a minha vida inteira e não desempenhar qualquer papel de natureza política, fosse eclesiástica ou fosse representando a comunidade dos associados da IVB, que eram mais de 50% das denominações organizadas evangélicas do Brasil, junto aos seus interesses de diálogo com os poderes públicos, não é? E eu fiz isso durante 7 anos aproximadamente e me fez muito mal, porque eu senti que eu desviei o curso da minha natureza contra a minha consciência. Eu me lembro até que na minha fala de posse lá na Associação Evangélica Brasileira, eu disse que a minha transgressão era a seguinte: eu tinha nascido biribá
e estava aceitando a missão de ser fruta de conde. Biribá parece com fruta de conde, mas é amazônica, ela é melosa, ela é toda doce. A fruta de conde tem uma consistência mais rija, não é? Ela vai para banquetes, a fruta de conde. O biribá você come debaixo da árvore, na floresta, e se lambuza. Eu estou muito mais para biribá do que para fruta de conde. Aquele papel era para fruta de conde, não é o meu caso. E eu experimentei 15 dias de uma depressão horrível. Levantei daquela depressão em nome de Jesus para dizer, Senhor, me ajuda a cumprir esse papel até o final. Como era essa depressão? Rapaz, se trancava? Não. Se mergulhava para dentro? Tristeza? Um abismo de tristeza na alma. Um abismo de tristeza na alma. Foi uma depressão diferente das que eu tinha experimentado antes. Agora, a pior depressão que eu tive começou para mim no início de 1998, que foi em preparação à conversa que eu tive com a mãe dos meus filhos 3 meses e 28 dias depois, no que deflagrou o desenlace do nosso casamento de aproximadamente 25 anos. E ali eu iniciei um processo de depressão no ano de 98. Vivi o ano inteiro achatado, eu não queria nem parar, porque a sensação que eu desse é que se eu parava, eu infartaria de tristeza. Foi justamente neste ano que as piores coisas da minha vida aconteceram, né? Incluindo... Parece que ficaram as munições todas guardadas. Você vai ficando fragilizado, meu irmão. E a tua consciência diminui, o teu juízo diminui, o teu bom senso diminui, a ansiedade pela sobrevivência aumenta, porque eu sabia que no meio evangélico, quando o meu divórcio fosse declarado e as razões dele que estavam atreladas a um relacionamento iniciado anteriormente à separação, iria ser uma bomba sem precedentes, eu sabia, e quando eu contei para ela, e não foi ninguém que contou para ninguém, eu tomei a iniciativa antes de todo mundo. A notícia só se tornou pública 5, 6 meses depois, eu tomei todas as iniciativas. Então eu sabia a munição que eu ia receber, sabia que a impiedade ia ser enorme, sabia que durante muitos anos ninguém tinha levantado a voz contra mim porque não tinha o que dizer, mas que eu tinha pisado no calo de interesses os mais variados no meio evangélico, com as coisas que eu dizia e digo ainda, e direi até morrer. Então, eu sabia que eu ia apanhar muito. E quando chegamos aí pelo mês de julho, mais ou menos, os políticos que me rondavam a toda hora naquele tempo, numa campanha presidencial, era romaria de político o tempo todo nas minhas salas, querendo conversar. Tinha político que eu recebia 3, 4, 5, 6 vezes durante uma campanha. Então, foi quando surgiu a história do dossiê Caimã, que eu tinha ouvido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoa que estava comigo na sala, que sabia da história, porque foi ela que me contou, aproveitou que eu fui ao banheiro meu banheiro particular no gabinete, e contou para um político importantíssimo do país a história. Quando eu voltei, ele, reverendo, como é que o senhor sabia disso e não me contou nada? Essa história eu não posso ainda falar dela, mas ela é completamente diferente do que se noticiou. Mas deixa eu só Todos os políticos, a presidência da República, que estão aí, praticamente todos, e uma quantidade enorme de outros, que me procuraram, porque eu nunca saí contando essa história. Eu não posso nem ser acusado de calúnia, só se foi de calúnia secreta. Calúnia é configurada pela exposição pública de uma notícia inverídica. Eu nunca tornei isso público e apanhei durante 45 dias na Flórida, com 20, 25 repórteres acampados em volta da minha casa e para onde eu ia, querendo que eu contasse a história que eu nunca contei. Mas vamos voltar aqui à depressão. Nesse período em que houve o divórcio... Mas não terminou aí não, a minha depressão continuou há muito tempo. Eu sei, mas eu vou voltar para depois você seguir. Nesse período, também não produziu em você a sensação da tristeza que você produzia nas pessoas? Era basicamente isso. Ah, isso daí. A tua franqueza faz admirar. A minha depressão era basicamente pelo fato de que eu tenho uma consciência.
O interessante é que depois que eu me divorciei o relacionamento que deflagrou o processo de divórcio não prosseguiu por razões que não interessam a ninguém, a não ser as partes implicadas. E aí eu encontrei a minha esposa e casei. Nesse período inteiro, o que não me faltaram foram pastores, alguns me procurando para me dizer: que pena que você teve a coragem de contar. Comigo já aconteceu várias vezes, eu me arrependi sozinho, nunca contei para ninguém. Em outras palavras, me chamando de otário por ter uma consciência. Em segundo lugar, a quantidade enorme de pastores que me procuraram querendo um álibi para as suas próprias necessidades, esperando que eu lhes desse a maior força. E eu sempre dizia o seguinte: olha, eu não sei se você tem peito para aguentar a dor que eu aguentei. Porque divórcio é muito fácil e é muito bom para um cara sem alma, que viveu desgraçadamente uma vida familiar, tanto com a esposa quanto com os filhos, que tem um coração paternal sem paternalidade, sem carinho, ternura e compromisso com aqueles que gerou, sem respeito pela sua história e sem a consciência de que houve coisas muito boas que foram feitas. Se você é um ser assim, o divórcio não vai te causar muita coisa, se você não tem esses elementos dentro de você. Se você tem, eu quero te dizer o seguinte: ele é o último remédio que só deve ser recorrido por uma pessoa que está morrendo. É uma amputação para salvar alguma banda tua que, do contrário, você vai junto. De outra forma, pense, avalie, ore, considere, caminhe a primeira, a segunda, a terceira milha, vá até onde você puder ir, seja generoso, veja bem se as implicações justificam, veja se você não está fazendo tempestade em copo d'água, veja se você não está usando isso como álibi para não enxergar você mesmo, as suas deficiências emocionais, afetivas, que precisam ser tratadas em vários outros níveis. Enfim, eu acabo me tornando uma decepção para uma multidão de pessoas que me procuram achando que porque eu me divorciei, eu acho que isso é uma delícia. Não é? Até pastores engraçados. Eu estou rindo porque o Caio vai abrir uma igreja para divorciados. Só anunciam bissexuais. Mas olha, você, rapaz... E eles não sabem o seguinte, você sabe que de uma coisa? Nenhum deles aguenta me ouvir pregar um mês seguido. Sabe por quê? Porque eu nunca preguei o evangelho mexendo tanto nas entranhas da alma humana como Deus me permite pregar agora. A desconstrução, meu amigo, é muito grande, porque o evangelho que hoje eu conheço é muito mais grave, profundo e mexe em nervos muito mais escondidos do ser humano do que as pessoas conseguem admitir. Agora, eu acho engraçado são aqueles pastores que dizem o seguinte... Mas nós saímos de novo da depressão. Dizem o seguinte: não, ele agora pode correr o risco, é o seguinte: se ele voltar a pregar, vai ter uma quantidade enorme de pastores querendo se divorciar. Eu também já ouvi um outro que mandou um recado, não mandou para mim, falou para um amigo meu que não iria a um lançamento de um livro meu, porque o que eu estava pensando? Eu me divorciava, tinha tido um relacionamento no interregno, me preparando para casar de novo, e agora estou lançando uns livros e voltando em glória sob as luzes da ribalta, enquanto nós temos que ficar aqui aguentando os nossos casamentos. O que um cara desse está fazendo de declaração? Eu queria que ele dissesse isso para a esposa dele. O que ele está dizendo é que ele suporta esse casamento horroroso e que morre de inveja de mim porque fiz uma coisa que quase me mata a alma. Ele tá que você está dizendo que é um horror. É terrível, que é um horror. Deve 99,9%. Não se brinca com uma coisa dessa. Não fazer. É por isso que o texto que fala de adultério em Mateus capítulo 5, entre o adultério e o outro textinho do divórcio, tem aquele texto célebre de Jesus sobre a amputação, de cortar o braço, cortar a mão, arrancar o olho. É só se for para sobreviver, senão não brinca com isso.
Depressão? Quase morro de depressão até o início do ano 2000. Mas eu não sou daquele tipo que consegue ficar deprimido numa cama. O que me salva da depressão, na graça de Deus, é a natureza. Então, quanto mais deprimido eu fico, mais eu preciso andar descalço, mergulhar em água gelada, nadar, pegar sol, pegar no chão, sentir os elementos da criação em volta de mim. Eu não consigo, até hoje pelo menos, e olha que eu passei por um triturador de alma durante uns 4 anos. E continuo recebendo alfinetada, espadada de todos os tipos. Mas eu estou aqui, escrevendo os meus livros, estou mandando a vida para frente, uma netinha maravilhosa, uma esposa que é uma amiga linda, um ser humano extraordinário que me cobriu de todo amor. E os meus filhos, que têm sido mais do que filhos, e os meus pais, que se revelaram, eu sempre fui apaixonado por eles, eu nunca os amei tanto, né? Amém. E os amigos, porque aí você encontra amigos de verdade. Você que desde novembro de 99, quando soube que eu botei o pé aqui, que ficou me ligando, cara, você tem que ir, cara, você é um canhão, vamos usar esse dom, que é isso. E outros, não são muitos. Hoje em dia o que eu observo é o seguinte, é um fluxo enorme de ex-amigos, começando a perceber que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis e que o que Deus fez na minha vida, homem nenhum tira, começando aquela romaria de reaproximação, o que é até às vezes patético, porque alguns tiveram atitudes tão mesquinhas, e aí depois vem aquela romaria, mas o meu coração não guarda ressentimento de ninguém não, mas hoje, por outro lado, eu me dou o direito de saber quem são os meus amigos. Então, esse momento de depressão foi ótimo, porque me iludiu, tirou assim um monte de ilusões, de enganos, ajuda você a ver a vida com muito mais verdade. E se você não se entrega a isso, levanta a cabeça, o sumo é muito bom, porque te ensina sabedoria, te dá uma consciência muito mais realista do que vale, do que não vale, e te dá a certeza de que o Salmo 16 é o salmo da tua alma, não é? O Senhor é a minha porção, é a minha herança na terra dos viventes. Caem-me as divisas em lugares amenos. Então, até as tuas fronteiras, quando Deus marca, Ele marca nos lugares amenos. Aí, quando você começa a aprender os limites da tua vida, do teu território, em Deus o coração vai se pacificando. E o grande segredo é não ficar empanzinado de amargura, não deixar o coração ficar envenenado de tristezas. Sobretudo a hora em que você tem que dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda com esses olhos eu vou vê-lo. E não são outros olhos que o verão, mas os meus mesmos, né? Houve um tempo, há 4 anos atrás, em que para mim era quase impossível pensar em tanta misericórdia de Deus que tem me atingido nos últimos anos. Tanta, não só a mim, mas a todos aqueles que sofreram com a minha dor direta e indiretamente. E para mim a maior alegria é que eu estou viajando o Brasil afora, pregando aqui e ali, em muitos lugares. Até hoje eu nunca encontrei ninguém me dizendo que qualquer pessoa se desviou da fé em Jesus pelo que me aconteceu. Eu só encontro pastor escandalizado, mas crente que tenha deixado a fé, ninguém. Ao contrário, eu tenho encontrado um monte de gente que se converteu de lá para cá, lendo os meus livros e ouvindo as minhas fitas, que nunca tinham visto meu rosto. Às vezes eu encontro um motorista de táxi, que aí eu vou conversando, vejo que ele é cristão, digo, quanto tempo que você se converteu? 2, 3 anos. Como? Lendo um livrinho de um pastor chamado Caio Fábio, nunca ouvi pregar, não sei o quê. Eu digo, olha, muito prazer, sou eu, e você não me viu porque você nasceu na fé depois que o meu rosto já não estava em todo lugar por aí. A chave, nós estamos terminando, a chave nós vamos encontrar sempre na palavra, né? Na palavra de Deus. E o meu texto, sabe qual foi esse tempo todo? Meu texto é porque nem morte, nem vida, nem anjos,
nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se tem um outro que me animou esse tempo todo, foi: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz, para ti, são a mesma coisa. Amém. Estamos chegando ao final do programa. A oração que nós fazemos para você foi dita aqui. Nos apropriamos da palavra de Deus, invocando a fidelidade dela para a sua vida. Você que ligou pode estar atravessando uma situação difícil, ou depressão, angústia, mas que esse programa possa, através destas palavras, e principalmente a lembrança da palavra que liberta, que cura, que salva, e que diz: e vos alegrarei, e a vossa alegria ninguém poderá roubar, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Até lá, que Deus te abençoe.